Olá pessoal, meu nome é Roberval, eu sou acadêmico, estou fazendo bacharelado em teologia e eu faço parte da faculdade Unicesumar do Polo de Caruaru, Pernambuco. E eu quero, através deste vídeo, levar você a descobrir eventos ou um evento que é muito importante na história da humanidade. E por falar em eventos, é um evento que modelou o Templo de Jerusalém. A gente pode ver a suntuosa construção, tão plausível, como também nós podemos conhecer através deste vídeo, você vai conhecer também a destruição de algo que foi tão fenomenal. Eu quero te mostrar, ainda que nesse contexto contemporâneo que nós estamos vivendo hoje, nós vamos te mostrar a importância do Templo de Jerusalém nos dias atuais. E eu quero desvendar com você, mostrar para você que de forma tão lôbrega foi destruído uma obra-prima de tanto valor. Por que eu posso falar para você uma obra-prima de tanto valor? Porque ela teve tanto valor pelo sagrado que a mesma representa ou representava, como também o valor financeiro que tanto foi empenhado, na verdade, no passado, para se construir algo tão suntuoso. Então nós vamos falar sobre a destruição do templo, a destruição do segundo templo de Jerusalém. E isso aconteceu no ano 70. Aconteceu isso no ano 70 depois de Cristo. Este foi um momento de forte pressão em que os judeus da Judéia tiveram, infelizmente, uma pressão tão terrível do Império Romano. E eu quero falar para vocês por que foi que o templo foi destruído. Eu quero falar sobre isso. Quem destruiu o templo? Os judeus, eles estavam revoltados com o domínio de Roma. Eles ansiavam a autoindependência, ou seja, a famosa independência. Os judeus, eles não aceitavam de forma alguma o domínio romano. E se instalava no ano 66 depois de Cristo a grande revolta judaica. Essa revolta judaica se desafiou ali nesse momento. A revolta dos judeus foi contra o Império Romano. Eu posso dizer que isso aconteceu de uma forma tão terrível sob o comando de Tito. As legiões romanas, elas foram encarregadas para reprimir a revolta judaica. A revolta judaica era porque os judeus, eles não aceitavam de forma alguma o domínio de Roma. Então foi um duro golpe em Jerusalém. Nesse duro golpe, após um momento estratégico de dura pressão, os romanos, eles invadiram a cidade. Os romanos, no propósito de chegar ao coração espiritual, que era Jerusalém, ou de Jerusalém, foi um dos principais alvos políticos que eles tiveram, que eles adentraram e, desta forma, eles, na verdade, puderam, assim, desarticular a cultura do povo judeu. E nós podemos ver algumas consequências através dessa ação militar do general Tito. Ele conseguiu erradicar a identidade, ele conseguiu erradicar a resistência judaica. O templo nessa época foi incendiado. O templo nessa época foi saqueado, os objetos de valor que existiam foram todos saqueados, foram subtraídos do templo sagrado. Tiraram das mãos dos judeus aquilo que eles tanto amavam, destruindo assim o templo. A partir desse momento, a vida dos judeus começaram a tomar um novo rumo. Infelizmente, deu-se início a uma longa dispersão do povo judeu. E podemos assim dizer um sofrimento também terrível na vida dos judeus. Eu quero dizer para você
que isso foi algo muito terrível. E a gente, continuando a nossa história, eu quero falar para você qual era a importância do templo para Jerusalém, qual era a importância do templo, na verdade, na vida dos judeus. O templo, ele era um lugar de adoração dos judeus. O templo, ele representava o epicentro da cultura judaica, bem como todo o sistema político, podemos dizer assim. E o templo, ele era o coração do judaísmo. Era um lugar de sacrifício, o templo era um lugar em que se ofereciam as ofertas especiais, um lugar que atraía milhares de peregrinos de toda a face da terra, de todo o mundo, né, para adorar e oferecer sacrifícios ao Senhor. E durante os festivais sagrados judeus, nas festividades como o Pessah, que é a Páscoa, o Shavuot, que é o Pentecostes, o Sukkot, que é o tabernáculo, eles ofereciam suas ofertas especiais. Também no templo estava a Arca da Aliança, o Santo dos Santos. E com isso, o templo era assim considerado um lugar sagrado. O templo também recebia os dízimos. No templo eles também recebiam as ofertas. O templo, ele era usado, as ofertas, os dízimos, eles eram usados para manter não apenas as estruturas, os rituais do templo, mas também para sustentar os levitas, para sustentar os sacerdotes, para sustentar as viúvas, os órfãos. O templo era muito importante na vida do judeu. Era no templo que os judeus também, politicamente, eles se reuniam. Era no templo, como um foco. Ele tinha no templo o ponto focal para o nacionalismo e a resistência judaica. O templo era símbolo da identidade soberana judaica, porque a soberania de Deus, ela era levantada através de representantes levantados para a vida do povo ali no templo. A destruição do templo foi um sério golpe, um terrível golpe, devastador para a estrutura social, para a estrutura econômica, para a estrutura política da Judéia naquela época. Destruindo o templo, se destruiu o coração dos projetos na vida dos judeus. E, infelizmente, isso aconteceu. Agora, eu quero falar para você também sobre o templo foi totalmente destruído ou sobrou alguma parte visível nos dias de hoje? Podemos ver alguma coisa que sobrou nos dias de hoje do templo? Ainda existem algumas coisas no templo de Jerusalém, você sabia disso? Embora o templo ele tenha sido destruído pelos romanos no ano 70 depois de Cristo, as estruturas foram totalmente incendiadas, como eu disse para você, tudo foi saqueado. Ainda existem alguns vestígios, como nós podemos ver o Muro das Lamentações. Esse Muro das Lamentações, conhecido como Cotel, ele é uma porção antiga, ainda é uma porção do antigo muro que existia naquela época, circuncidando o monte do templo. O templo, onde o templo estava situado, existia esse muro, o Muro das Lamentações. Ele é o local mais próximo do Santo dos Santos. Então, os judeus, eles chegavam ali para orar, e ainda hoje, né, considerando as restrições atuais que existem no monte do templo, onde agora os locais sagrados islâmicos, a gente pode ver que existem restrições, mas estes são algumas coisas que restaram ainda do templo. E é muito importante o significado dos muros das lamentações. Estas coisas que sobraram é muito importante. Para os judeus, o Muro das Lamentações, ele é um simbolismo de fé, ele é um simbolismo da duradoura resiliência. Tornou-se um local de oração, tornou-se um local de peregrinação, onde milhares de pessoas do mundo todo
do mundo todo, eles vão ali para aquele muro, eles vão orar naquele lugar, as pessoas vão meditar, as pessoas inserem ali os seus pedidos também, é muito interessante. Existem umas fendas, né? E essas fendas das antigas pedras é onde é colocado os pedidos das pessoas. Então, durante as ocasiões também muito importante, como o Bat Mitzvah, que é comum ver cerimônias como essa sendo realizadas naquele local. Agora, é muito interessante você conhecer essa história. Eu quero chegar ao final desta viagem, de conhecimento, dizendo para você que, embora o magnífico templo de Jerusalém tenha sido destruído, os muros, ou o muro das lamentações, ele serve como um poderoso lembrete da antiga glória do templo. Ali ainda os judeus podem recordar. É um símbolo de esperança para o futuro. Este remanescente histórico não apenas conecta o passado, mas também o presente, não é verdade? É um testemunho vivo da história judaica, é um testemunho vivo das conexões espirituais, também ininterruptas, do povo judeu com Jerusalém. E eu quero ainda dizer para você que existe alguma coisa no lugar do templo judaico. Ainda existe alguma coisa. Nós sabemos que os muros, ou o muro das lamentações, ele é um remanescente, como eu disse para vocês, visível do templo de Jerusalém. Atualmente, o lugar onde o templo originalmente ele estava, nós vamos ainda explorar algumas coisas, alguns espaços muito importantes. O local antigo do Templo de Jerusalém é conhecido hoje como o Monte do Templo. Apesar da sua sacralidade para os judeus, o Monte do Templo, ele é também um local de imensa importância, gente. Ele é um local de imensa importância para os muçulmanos. Lá encontram-se dois dos mais importantes santuários islâmicos: a Cúpula da Rocha e a Mesquita de Al-Aqsa. A Cúpula da Rocha, essa Cúpula da Rocha, ela tem com sua impressionante cúpula dourada. Aquilo ali foi algo que foi construído faz muito tempo, foi construído no século VII. Ela é um dos edifícios islâmicos mais reconhecidos do mundo. Marco local, onde, segundo a crença islâmica, o profeta Maomé ascendeu aos céus durante sua jornada noturna, conhecida como Isra e Miraj. Mas também nós podemos ver ali a descrição do templo, como eu disse para vocês, a Mesquita de Al-Aqsa. Junto a ela está a Mesquita de Al-Aqsa, que ocupa uma grande parte do templo, ou seja, uma grande parte no monte do templo. Essa mesquita ela é considerada o terceiro e mais sagrado no Islã. Após a Meca e Medina, ela é um centro de adoração. Ela atrai também fiéis de todo o mundo islâmico. E é interessante nós conhecermos esses detalhes. As interligações das religiões e importância atual. Eu quero falar sobre isso para você no Monte do Templo. Portanto, ele é um monte mosaico de fé e história, representando assim um local sagrado tanto para judeus quanto para muçulmanos. E essa sobreposição de sacralidades torna a área em um dos pontos mais delicados e disputados no contexto dos conflitos também israelense e palestino. E eu quero agora concluir essa sessão dizendo para vocês o seguinte: enquanto o templo original pôde não mais existir em sua forma visível,
o espaço que ele ocupava permanece como um dos locais mais venerados e politicamente sensíveis do mundo. A convivência, a tensão, querido, entre as tradições religiosas no Monte do Templo reflete a complexidade das relações históricas e modernas de Jerusalém. E nós queremos dizer para você que pode-se perceber alguma disputa por aquele território na atualidade, pode sim. A narrativa que eu quero dizer para você, como nós estamos explorando, é que existe hoje no lugar do Templo de Jerusalém, surge uma questão inevitável, ainda existe disputa por aquele território. A resposta é sim, essas disputas elas são profundamente enraizadas e complexas. Então, o Monte do Templo, ou o Haram al-Sharif, como é conhecido no Islã, ele é um microcosmo das tensões mais amplas entre Israel e Palestina. A área ela é sagrada para os judeus, para os cristãos, para os muçulmanos. Cada grupo com sua própria reivindicação, com sua história, cada um na sua religiosidade, nos suas, podemos dizer assim, nos seus pensamentos, muitas vezes eles entram em conflito. E eu digo para você que as tensões frequentemente se acirram naquele lugar, devido às visitas de nacionalistas judeus ao Monte do Templo. Os muçulmanos veem isso como provocação. Além disso, as restrições impostas aos, especialmente em tempos de alta tensão, exacerbam ainda mais em conflitos. E termino dizendo aqui para você sobre a implicação religiosa. Existe muito politicamente o controle do monte, ele é visto como um símbolo de soberania e identidade nacional. Para os judeus, o direito de orar no local do templo, é uma questão de restauração histórica dos direitos religiosos. Para os muçulmanos manter o controle sobre aquela área, ela é uma questão de honrar e proteger seu terceiro local mais sagrado. E os confrontos no Monte do Templo podem ter repercussões de longo alcance. Concluo dizendo para você que o Monte do Templo, ele continua a ser um dos pontos mais contenciosos e inflamáveis do conflito Israel-Palestina. A busca por uma solução pacífica para disputas sobre aquele local sagrado é um desafio crucial. Para a paz e a estabilidade na região. Então, esta complexidade do Monte do Templo nos lembra a importância de compreender plenamente a história e as sensibilidades de todas as partes envolvidas. E eu termino aqui dizendo para você, essa é a história do templo, essa é a história que nós narramos para você a respeito de algo tão importante e que você precisa e que nós precisamos conhecer em relação à destruição do Templo de Israel e nessa idade contemporânea, como está a realidade dessa destruição tão antiga, mas que ainda hoje tão atual. Que Deus abençoe você. Um abraço.